Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado. Olá, muito obrigado. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um programa da Seicho no Ie aqui no canal do YouTube. Toda quinta-feira, 14 e 20 horas, atividades desenvolvidas para nós, educadores. A você que já está conectado, muito obrigado pelo prestígio, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Você que já está conectado, escreva para nós no chat de onde você está participando da nossa reunião. E se você está participando pela primeira vez, deixe para nós o seu comentário, deixe o seu like. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça a sua inscrição, assine, né? Habilite o botãozinho de sinal para quando tivermos novas atividades aqui no canal do YouTube, você será notificado. Bem, nós, no programa de hoje, teremos um bate-papo fantástico com o tema Metamorfose da Educação através do Amor. Portanto, fiquem conosco até o final do nosso programa. Muito obrigado. Bem, todos os livros citados aqui nas nossas atividades, você consegue adquiri-los através da livraria virtual da Seicho no Ie, tá bom? Então, vamos dar início a esse nosso bate-papo. Então, vamos trazer a nossa mais do que especial convidada, vamos bater um papo com ela que é membro da Comissão Executiva Central dos Educadores, preletora em grau júnior, Regina Lúcia Lima Silvério. Muito obrigada a todos. Sinto-me honrada de estar participando de mais uma atividade grandiosa da Superintendência das Atividades dos Educadores e compartilhar com todos os senhores a educação da vida da Seicho no Ie, que eu coloco em prática em todas as minhas atividades. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, preletora Regina. Com certeza vivenciaremos aqui momentos, né, de grandes emoções nesse nosso bate-papo. Os nossos amigos mineiros chamam de prosa, né, preletora? Prosa. Vamos ter aqui uma prosa bastante gostosa, né? Bem, esqueci, né, de anunciar na entrada da preletora Regina que ela também é educadora, né? Então, Regina, vamos iniciar, né, esse nosso bate-papo
fazendo aí uma pergunta para você, né? Como que você ingressou na área da educação como professora? O que te estimulou a chegar, então, a ser uma profissional da área da educação? Eu cheguei na educação em 1990 e, por incrível que pareça, preletor, eu não me imaginava numa sala de aula, eu de formação não imaginava ser uma professora, né? Mas quando eu fui no meu primeiro dia de estágio, eu vi que era aquilo que eu queria e foi uma história bem interessante, porque nós falamos muito do poder da palavra dentro da educação da vida, né? E eu tinha muita resistência, apesar de ter habilidade com a sala de aula, gostar de ensinar, eu tinha muita resistência. Eu falava, não, educação não é para mim. Não. Então eu fui primeiro trabalhei numa multinacional, como eu vim também da Associação dos Jovens, da Seichonoye, nós temos sempre grandes sonhos, né? Mas ser professora não era a minha primeira opção. Eu queria ser tradutora e intérprete. Mas aí eu fui para um curso de licenciatura em letras, que era mais em conta, porque era o que dava, né? Não dava para pagar um curso de tradutor e intérprete na época. E eu fui para o curso de letras, licenciatura, e lá os professores da universidade nos chamavam, né? Os professores, porque era um curso de licenciatura. Então chamavam todos os alunos de futuros professores. Então, olha o poder da palavra dos meus maravilhosos professores da universidade. Então, eles falavam, vocês futuros professores, e aquilo encheu meu coração. E no primeiro dia de estágio, numa escola, foi fantástico, porque foi no primeiro dia. Eu entrei para fazer o estágio e eu senti, é isso que eu quero. Não. Foi uma emoção que, contando, eu sinto a mesma emoção lá em 1989, na realidade, quando fiz o primeiro estágio, a emoção que preencheu meu coração. Eu cheguei na minha casa toda alegre, feliz, falando para minha mãe, mãe, eu vou ser professora, né? Falei para toda a minha família e eles falaram, você tá louca, filha? Imagine, você tá bem no emprego. Eu falei, não, mas é isso que eu quero. E eu ainda trabalhei, só para resumir, eu ainda trabalhei mais 2 anos, né, na empresa, e no ano seguinte, então, eu fui convidada na mesma escola que eu fiz o estágio, a lecionar, ganhei 3 salas do período noturno, e assim eu comecei a minha trajetória em 1990, e já conhecia a Seichonoye, mas não conhecia os educadores ainda. Maravilha. E assim eu comecei a lecionar. Que lindo, né? A gente tem vários educadores amigos, professora Regina, que trazem uma fala muito parecida com a sua, de dizer, não, eu nunca vou ser professor, e aí é mordido, né, pela educação. A minha esposa é professora também, né? Ela é da área do direito e ela é professora no ensino médio. E há alguns anos, né, atrás, ela foi convidada para substituir uma amiga que estava 1 mês de licença médica. Aí ela foi substituir essa amiga nesse 1 mês de licença médica e está até hoje. Olha. Dando aula. E eu também comecei substituindo grandes professores, então eu peguei grandes exemplos, né, dos professores que muito me orientavam, né, como eu deveria fazer. Então eu agradeço muito o meu início na educação. Que lindo, Regina. Bom, começamos aí com o pé direito, né? Bem, para você que está nos acompanhando nesse horário, né? A preletora Regina, hoje, às 14 horas, ela fez uma linda palestra, parabéns, preletora Regina, e ela utilizou o tema Educação da Vida, educar é um ato de amor. Se você perdeu o programa, não conseguiu assistir, fiquem tranquilo, porque a palestra está gravada aqui no YouTube e você poderá assistir novamente, né, a essa palestra da preletora Regina, tá bom? Bom, nosso tema desse bate-papo agora praticamente dá um pouquinho, né, preletora Regina, de continuidade na sua palestra à tarde, mas com uma
pequena diferença, né, que a gente introduziu aqui nesse bate-papo, a palavra metamorfose, né? Então, a metamorfose da educação através do amor, né? E eu queria, professora Regina, que, embora você, né, na sua palestra agora à tarde, né, você tenha deixado bastante exemplos bem claros, essa questão da metamorfose, muitas vezes a gente pensa assim, né, nossa, então é algo, né, que vai acontecer, vai descer do céu, vai acontecer alguma coisa aqui, e como é que eu faço isso, né? E a gente pôde perceber, professora Regina, na sua palestra às 14 horas, que é um processo muito natural, né? Sim. E eu gostaria que você resgatasse um pouquinho essa fala aí para a gente. É um processo natural, porque no meu caso, eu fui aplicando tudo o que eu aprendia, né? Então, eu comecei em 90, 93 eu conheci os educadores da Seicho-no-Ie, que eu falo que fez a grande diferença na minha carreira e na vida pessoal, porque a gente não consegue separar uma coisa da outra, né, preletor? A gente não separa isso. Verdade. Então, foi acontecendo de forma natural. Então, eu tinha curiosidade de aplicar aquilo que eu estava estudando, aquilo que eu estava ouvindo em outros relatos de prática, se aquilo ia dar certo na minha sala de aula também. Então, como eu tinha convicção, né, do poder da palavra, então eu já ia ali empregando. E eu lembro dos exemplos dos meus colegas professores, né, os colegas da rede, que falavam assim, na escola pública que eu sempre trabalhei, Regina, aqui nós temos que fazer um bom trabalho. Nós temos, e era ensino noturno, então eles falavam, nós não podemos só passar a mão na cabeça dessas crianças, nós temos que acreditar neles. E isso vinha de encontro com as coisas bonitas que eu aprendia na educação da vida. Então eu falava, nossa, é por aí. Então eu sempre procurei ensinar com bastante dedicação, amor, compromisso, não é? Compromisso com aquilo que eu estava fazendo. Se eu migrei de uma área para outra, então eu abracei a educação com muito amor mesmo, e ali eu fui aplicando e já observando os resultados. E aquilo foi, assim, me deixando confortável dentro da sala de aula também. Os desafios apareciam. Eu ia falar isso agora, professora. Nem todos são flores, né? Mas nós conseguimos transformar essas flores, elas desabrocham. Sim. Eu ia falar isso agora. Inclusive, na atividade das 14 horas, você até trouxe um exemplo, né, de uma sala que desafiou bastante você. Bom, preletora Regina, quando você fala, né, na sua palestra às 14 horas, até você cita uma frase do mestre, né? Melhorar a criança por meio da palavra. Eu queria fazer uma pergunta, né, para você, preletora, porque a gente tem muitos internautas nos acompanhando, se não pela primeira vez, mas pelas primeiras vezes, né? E aí estão começando a engatinhar junto com a gente, que também está engatinhando dentro da educação, né? Quando o mestre fala melhorar a criança por meio da palavra, talvez a gente poderia perguntar, o que é palavra, preletora Regina? A palavra é tudo, né? A palavra é tudo, é a palavra, a força do poder da palavra, porque nós podemos, estamos numa sala de aula com 40, se a força da palavra não for bem utilizada, a gente mata os 40 ali. Né? Com esperança, com a fisionomia alegre, com o exemplo, porque nós educamos também através do exemplo. Então, a palavra não é só a palavra falada, é a palavra da nossa fisionomia, do nosso pensamento. Então, eu já ia para a sala de aula acreditando nos meus alunos, acreditando no que eu ia fazer lá. E eu tive um bom exemplo da minha primeira diretora, que quando nós íamos pegar o aluno na fila, ela falava assim para nós,
vamos pegar os nossos anjos. Ah, que lindo. E ela não falava de um sentido pejorativo, porque tem gente Irônico, que fala, né? Não, ela usava com convicção, vamos pegar os nossos anjos. E eu guardei aquilo no meu coração. Então, quando eu ia pegar os meus alunos na fila, eu ia pegar os meus anjos, né? E ali sempre trabalhando o poder da palavra, incentivando também, e eu estava começando, então eu tinha que aplicar. E algo que foi bastante, assim, que eu trago como bastante exemplo, é a expressão fisionômica, porque os alunos estranhavam, porque eu entrava sorridente na sala de aula. Teve uma vez que o aluno me perguntou, professora, da onde a senhora saiu? Eu falei, de onde eu saí? Como? A senhora vem sorridente para a sala? Algo simples que nós aprendemos aqui na Seichonoye. Então, o sorriso é uma forma de expressão e é uma palavra que mostra que você está contente, que você está satisfeita ali. Tanto se eu entrar na sala de aula séria, automaticamente eles vão perguntar, professor, o que aconteceu? A senhora está bem? Eles têm esse carinho, esse cuidado conosco também. Então a palavra ela tem força criadora, o nosso pensamento, sempre acreditar, né? Se a situação não está tão boa, se a sala não está tão boa, vamos vibrar positivo. E isso eu já, como disse na palestra, a gente já traz no nosso gene, né? Sim. Nossa natureza divina. Então, se nós temos a natureza divina, o outro também tem a natureza divina e isso faz a grande diferença, a boa diferença. Verdade. Eu estava ouvindo você falar, preletora, e me lembrando assim, né? Os nossos alunos, eles são muito observadores, né? São. Eles observam a gente o tempo inteiro, é verdade mesmo. Então, preletora, poderíamos dizer aqui que palavra, então, é uma vibração, né? Sim. E de acordo com a vibração que eu estou trazendo, esse ambiente vai ficar impregnado ou de boas palavras, vibração positiva ou não, correto? Isso. E é o reflexo também da nossa mente, né? Perfeito. Como vibração. Então, o que eu estou vibrando? Eu estou acreditando naquilo que eu estou fazendo? Eu estou acreditando nos meus alunos? Eu estou acreditando no meu trabalho? Né? Então, a gente tem que sempre vibrar positivo para que as coisas boas aconteçam. É aquilo que fala na oração do professor, né? Da Seichonoye, né? Os nossos alunos são os nossos reflexos. Então, sempre a vibração positiva, a boa palavra. Muitas vezes eu dei aula em escolas que nós não tínhamos, vamos dizer assim, recursos materiais. E os alunos falavam, professor, o que nós vamos fazer? Não tem nada nessa sala de aula. Eu falava, tem sim, nós temos a palavra. Nós temos a palavra. Mas olha a lousa, professora, toda furada. Mas nós temos a palavra, gente. Então, ali eu começava com a palavra, sempre um incentivo, sempre uma história. Olha, professor, é tudo maravilhoso. A gente tem que realmente aplicar para ver o retorno positivo, né? Não, a gente vê o aspecto fenomênico, a gente fica de mãos atadas. Mas quando nós vamos no plano da imagem verdadeira, como nós falamos aqui, na Seichonoye, as coisas vão se transformando, vão se materializando. Maravilha. Professora, olha aqui, nada é por acaso mesmo, né? Eu estava dando uma folheada hoje no Preceito Diário 2022 e nas palavras do dia 5, né, onde você adquire esse preceito? Nas regionais, nos núcleos, nas ALs, ou então você pode conseguir também através do site da nossa livraria virtual. E olha o que fala o preceito do dia 5. O amor frutifica ao se expressar generosamente. Todas as pessoas possuem amor e sabedoria. Entretanto, a simples posse dessas virtudes não se torna uma experiência de alegria. Experimentamos a alegria pela primeira vez quando manifestamos o que possuímos. Quantas palavras de amor você falou para sua esposa, para o seu marido? Com que frequência você manteve uma expressão amorosa em seu rosto? O amor é como uma habilidade. Não há felicidade quando o amor permanece oculto. Não é lindo isso, gente?
Fantástico. Inclusive a professora Regina, né, estava comentando que a ferramenta principal para nós educadores, né, é a força da palavra, né? Eu dentro da minha sala de aula, claro, tá gente, eu tinha autorização, né, da diretora da escola que eu dava aula e eu mantinha esse calendário, né, que a gente chama calendário, o preceito diário da Seichonoye, e os alunos revezavam entre eles o dia de cada um mudar o preceito. Fica a dica aí, gente. Maravilhoso. Bom, vamos lá. Professora, na sua atividade das 14 horas, você mencionou um projeto chamado Projeto Gentileza. Eu achei fantástico, fantástico esse seu projeto, principalmente a fala do aluno, né, no finalzinho do projeto, que manifestou um interesse de deixar registrada a opinião dele, né, em relação ao amor. Um projeto aplicado com alunos de 6º ano da escola pública, né, professora? Sim. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais para nós sobre esse projeto, principalmente para quem não conseguiu assistir a sua atividade das 14 horas. E foi um projeto bem interessante, porque o projeto ele foi acontecendo e depois nós sentamos para escrever o projeto, né? Porque a situação inicial, problema que nós tínhamos, né, que eu tinha particularmente nesta sala de 6º ano, era a ofensa que eles tinham contra os pais e entre os alunos. Eles falavam coisas assim inacreditáveis, né? Que eu nunca tinha ouvido, assim, uma sala de 6º ano, crianças falarem dos pais. Sim. E aquilo afetou meu coração, né? Porque mesmo eu falando de amor aos pais, eu tinha que trazer algo concreto. E aí, conversando com uma outra professora, amiga, e que ela também hoje orientadora do CEV, né, do Ciclo de Estudos da Educação da Vida, já foi aluna também do Ciclo de Estudos da Educação da Vida, contando para ela a situação que eu estava vivendo, ela falou: Regina, eu também já vivi essa situação na minha sala de aula e eu trabalhei o livro Os Bem-te-vis e os Ovinhos de Sabiá, do professor Junji Miyaura. E, inclusive, aqui no final, ele dá dicas, né, para os pais e mestres de como tratar o amor aos filhos. E foi bem interessante, que aí eu li a história, não tinha o livro, eu adquiri, li a história, compartilhei com a minha professora da sala de leitura, porque eu queria que ela me cedesse o espaço para que eu pudesse fazer a contação. Ela também ficou encantada com o livro, o livro mágico, né? Foi muito bom. Passou para outra aluna, que resolveu escrever a história, né? Ela reescreveu, ela fez uma releitura e encaixou no lugar dos passarinhos pessoas, né? A família. Ah, que lindo. Encaixou a família e fez a representação. Perfeito. E nós contamos a história dos passarinhos, assim como está aqui no livro, fizemos até a reprodução em slides, né, no PowerPoint, as crianças ficaram vidradas e logo em seguida teve a apresentação da peça de teatro. Então ficou assim um projeto fantástico, onde esse aluno manifestou para os pais que foram assistir e foi incrível também que os pais também se empolgaram com a apresentação da peça, porque muitos pais nunca tinham ido assistir uma apresentação dos seus filhos. E naquele dia eles pararam para ir assistir. Chegou uma mãe que falou assim: professora, eu nunca vim assistir uma apresentação da minha filha. Essa é a primeira vez, porque a menina estava tão empolgada que ela seria uma atriz da peça na escola, né, o talento, que foi assistir. Parou o trabalho e foi assistir a peça. Então, isso já foi gratificante. E no final, a fala do aluno para todos os pais, e foi uma fala espontânea, não foi nada combinado. Pais, olha, às vezes vocês nos dão presentes caros, mas nós queremos o amor de vocês. Então, aquilo foi fantástico, e eu recomendo esse livro a todos. E o mais interessante também, que aí depois apareceu um projeto na Escola da Boas Práticas, da sala de leitura, e aí nós escrevemos esse projeto e ele foi
apresentado também na diretoria de ensino. Né? Fantástico, professora Regina, fantástico, assim, né? A gente tem, assim, excelentes projetos inspiradores, né? Esse aí, por exemplo, é um exemplo para nós, né? De como aplicar, então, a educação da vida dentro da sala de aula, utilizando os materiais, né? Os livros da Seiichi Onoye, em especial, os livros do professor Junji, que são livros lindos, né? Coloridos, com letras bem grandes para as crianças conseguirem ler. Bom, o livro, né, infantil você também adquire na livraria virtual da Seiichi Onoye. Bom, vamos continuar aqui nossa prosa, professora. Voltando àquela sua citação da frase, né, às 14 horas, do mestre, melhorar a criança por meio da palavra. Aqui, professora, eu fiquei pensando um pouco assim, olha, quando a gente pensa em melhorar algo, talvez seja porque a gente está enxergando que não está bom, né? Então, eu queria, assim, que você falasse um pouquinho para a gente como é essa questão do melhorar, né? Porque a ideia que dá aqui é quando eu vejo algo que eu tenho que melhorar, porque eu estou enxergando que há necessidade da melhora, né? Como que é essa movimentação aí, professora? Esse melhorar é extrair a capacidade infinita, que ele pode dar mais, né? Ele pode manifestar mais a capacidade de Filho de Deus que existe no interior dele, né? Então esse melhorar é deixar realmente aflorar a capacidade infinita que ele tem. Né? E quando nós usamos o poder da palavra, ele passa a ter essa autoconfiança. Para que, quando fala da autoconfiança, porque nem sempre o professor vai estar ali falando para ele, vai que você consegue, vai que você pode, você tem capacidade infinita. Eu confio em você. Eu confio em você. Ele também tem que ouvir isso dentro dele, quando o professor ou o pai não estiver por perto. Então essa é a autoconfiança que nós queremos que ele adquira e vá crescendo e prosperando cada vez mais. Então é muito importante a gente dar essa ferramenta para que ele utilize essa ferramenta ou esse instrumento, né, que é a autoconfiança, para ele confiar nele mesmo. E o professor também confiar, né? Então, quando muitos falavam para mim, quando um aluno, né, me perguntou, a senhora acredita naquilo, nessas coisas que a senhora fala para nós? Eu falo, lógico que acredito. Alguma vez você me viu chegar aqui me arrastando ou com outras coisas diferentes? Ah, não, né, professora? Né? Porque é a educação na prática. Verdade. É a educação na prática. Ah, que legal. Então, assim, eu penso que agora ficou bem claro a questão aí de que melhorar não é porque não exista, né, professora? Talvez esteja adormecido, seria algo nesse sentido? Isso, está adormecido, ou ele nem sabe que tem aquela capacidade infinita. Perfeito. Puxa, eu posso? Eu consigo? Pode. Como aquela aluna que eu contei que queria ser comissária. Estava dentro dela, ela tem capacidade, mas precisava de algo mais, uma palavra da professora. Eu acredito em você, vai. O que a gente precisa fazer? É estudar? Vamos começar a estudar. Tem que ter a ação. A palavra também tem que ser seguida da ação. E quando colocada em prática, a pessoa começa a perceber as mudanças que há na sua vida. Por isso que a educação da vida, ela fala, ela tem a teoria, mas ela tem a prática. Nós só vamos sentir o resultado se praticarmos. Senão, fica só no discurso. No discurso. E é a prática, né? E tem que ter paciência, porque não é de uma hora para outra, né? Tem horas que eu também chegava chorando na minha casa, ai, eu acho que a educação da vida não está dando certo. Mas eu tinha que persistir. E aí, lá na frente, eu vi o resultado. Como essa sala, né, dos alunos que exigiam bastante o amor da professora. No finalzinho do ano, eu vi o resultado de toda aquela palavra, né, positiva que eu fui semeando ali com eles.
Fantástico. Acho que agora também fica bem claro por que utilizamos, então, a palavra metamorfose, né, como tema dessa nossa roda de conversa, desse bate-papo, enfim, né? Porque, na verdade, a educação da vida ela é transformadora e, além de transformadora, ela é libertadora, né, professora Regina? Acho que isso ficou bem claro, assim, para você, na sua fala, às 14 horas e reforçando aqui agora, né? Professora, eu estava ouvindo, né, você falar dos seus alunos que pouco manifestavam, né, a expressão verbalizada do amor, e eu me lembrei, a gente tem um filho, né, que hoje está com 13 anos, e de uns tempos para cá, eu sempre disse, desde bebezinho, né, Vitor, eu te amo. E aí ele, quando começou a aprender a falar, ele respondia assim, eu também. Que bonito. Né? Aí, Vitor, eu te amo, eu também. Aí um dia eu falei, peraí, mas tem alguma coisa aqui que a gente tem que observar, né? E um dia eu disse assim, filho, eu te amo. Ele assim, eu também. Aí eu perguntei para ele assim, eu também o quê, Vitor? Ele assim, eu também te amo. Eu falei, agora entendi. Né? Então, talvez a timidez, né? Então, agora, quando eu falo, Vitor, eu te amo, ele fala, eu também te amo. Né? Ele completa a frase, assim, fica uma frase bem completa. Mas uma observação, assim, né, professora Regina, do quanto que os nossos alunos, os nossos educandos, eles não têm esse hábito, né, de se elogiar, de dizer essas palavras, né, eu te amo. E a gente observa que isso tudo é uma falta de hábito, né, Regina? É uma falta de hábito, e nós estamos falando do amor, mas também de um cumprimento gentil. Vejam, o projeto foi chamado de gentileza, porque incluiu outras coisas também, mas de chegar na sala de aula, falar um bom dia, um boa tarde, um boa noite. Eu sempre tive este cuidado, este carinho com os meus alunos. Na entrada do período, eu ficava na porta da sala, agradecendo a presença deles, né? Com bastante alegria, às vezes também passava a mão na cabeça, tá tudo bem, meu querido? Que bom que você veio hoje, né? E quando eles perguntavam para mim, professora, por que a senhora chega tão entusiasmada na sala de aula? Às vezes era 7 horas da manhã, que eu já dei aula em todos os períodos. Professora, a senhora chega muito entusiasmada na sala de aula, 7 horas da manhã, a senhora já está com esse gás todo? Aí eu pensava, puxa, graças a Deus eu estou aplicando a educação da vida, porque a gente precisa deste ânimo, né? Verdade. E eu sempre falei para eles, olha, eu amo vocês, coisa minha mesmo, falar, olha, vocês aqui representam os meus filhos. Então eu sempre tratava com este carinho. Não só os alunos, como os pais dos alunos, né? Então eu sempre tive esse carinho com os pais dos alunos também. Então quando eles vinham na reunião de pais, então eu chamava meus pais. Quando os pais falavam, professor, eu não sei o que fazer com meu filho, eu falava, pai, o senhor sabe sim, o senhor sabe sim. Então passava para eles práticas simples. Pai, vamos elogiar mais? Que lindo. E via o probleminha ali, né, na matéria ou no comportamento, que a gente sabe que o comportamento é fenômeno, mas quando a gente devolve esse poder, entre aspas, para a mão dos pais, olha, o senhor sabe o que vai fazer com o seu tesouro. Seu filho é seu tesouro. O que o senhor está precisando? Elogia mais, dê um pouquinho mais de atenção para ele. 5 minutos ao lado para olhar um caderno, olhar se ele está vindo com a roupa adequada para a escola, isso já vai fazer a diferença. E era tão gostoso que quando o pai aplicava isso, a gente já sentia a diferença no aluno no outro dia. E eu agradeço muito aos pais dos meus alunos, porque eles eram parceiros mesmo na educação. E quando eu mudava de sala, os pais antigos, né, das outras turmas, eles iam me procurar, né? Mas, professora Regina, agora a senhora não é mais professora do meu filho? E eu dava aula em muitas salas, né? Então nós tivemos uma amizade muito grande, essa parceria com os pais também na educação. Nossa. E muitas vezes eu tinha que falar mesmo, o senhor tem que amar mais
tem que amar mais, né? É o sal e o açúcar na educação. Tivemos uma situação uma vez que, como nós estamos falando de amor, a mãe, ela era a mãe e a avó do menino. E o menino, ele não manifestava, assim, a natureza divina, não estava manifestando a natureza divina dele na escola. E aí foi chamada a mãe veio e falou assim, professora, em casa também ele é assim mesmo. Ele não faz nada, professora, ele chega da escola e ele senta e fala, vó, eu quero um copo com água. E a avó dava o copo com água para ele. Conheço essa Vó, história. eu quero pipoca. A avó ia fazer a pipoca, dava tudo para ele, tudo na mão. Então ele não fazia em casa, então na escola ele não fazia também. Porque ele vinha com esta vivência. E aí eu falei para ela, mãe, a senhora precisa do sal e do açúcar na educação, que é o que ensina a educação da vida também, né? Precisa ter um equilíbrio aí, dar pequenas tarefas para ele, né? Porque senão ele vai chegar em qualquer ambiente e ele vai querer só ser servido e não vai ser útil, porque nem a lição aqui ele está fazendo e ele tem capacidade. Né? Então a mãe fazendo isso, né? Quando a mãe aplicou e entendeu, eu consegui perceber o desenvolvimento do filho. Deslanchou, né, Deslanchou. professora? Eu ouvindo você também, me lembrando que o amor, ele não caminha separado da sabedoria, né? Sabedoria. Tem hora que você tem que usar de sabedoria e tem hora que você tem que usar do amor e as duas se equilibram. O professor Keio Kanuma, no livro Educação do Filho de Deus, volume 1, ele fala uma coisa muito legal, depois quem tem o livro em casa, que quiser conferir, ele diz que para educar os filhos dele, ele desenvolveu o seguinte conceito: tudo que a criança faz é para o aprendizado dela, né? E aí eu fiquei pensando, né? Mas se tudo que a criança faz é para o aprendizado dela, será que ele deixa eles fazerem tudo o que eles querem? 2 parágrafos depois, ele retoma esse assunto e ele diz assim, ó, não é porque eu disse no parágrafo anterior que para desenvolver a educação dos meus filhos eu criei esse conceito, tudo que a criança faz é um aprendizado, eu deixo eles fazerem o que eles querem. Né? Aí eu falei, agora eu entendi. Né? Então é aquilo, que a gente fala, né, professora Regina, educar é como soltar pipa, né? Você solta um pouquinho a linha e segura. Solta mais um pouquinho e segura. Né? E sempre mostrando que ela pode melhorar. Né? Isso. Olha, tá bom, é o que falou no estudo, né? O professor Mascaro Taniguchi no volume 14. Olha, ela pode melhorar. Como que nós vamos corrigir estas pequenas falhas? Mostrando que ela sempre pode melhorar, ela pode sempre aprimorar, corrigir e ir desenvolvendo cada vez mais. Sim, sim. Até porque se a gente não estimula a criança a melhorar cada vez mais, ela também corre um risco, professora, de cair na zona do conforto, né? Que é aquela que acha que está tudo bem, que ela já né? Que não tem mais nada a galgar. E muito pelo contrário, tem muitos sonhos ainda a conquistar. Professora, tem uma pergunta aqui, bastante provocativa, né? Vamos lá. Muitos colegas educadores, né? Eles buscam muita receita pronta. Eu vou participar lá do congresso porque eu vou voltar do congresso com uma receita pronta. Eu vou participar do seminário, do evento, porque eu vou trazer uma receita pronta. E aí, professora, cadê essa receita que eu estou procurando até hoje? Eu também não tenho, mas nós temos a prática. Por isso que eu gosto muito de contar os relatos da prática, porque a gente vê a teoria e começa a praticar e vê os resultados. Mas por isso que fala para nós sermos persistentes na educação dos nossos filhos, dos nossos educandos e acreditar, né? É o que a preletora Kátia Metran diz no livro Vivências em Educação. Nós temos que elogiar, acreditar e ser persistentes na educação dos nossos filhos. E aí nós vamos ver os resultados. E dar os bons exemplos, né, professor? Sim. Né?
professor Luiz, nós temos que dar os bons exemplos, através dos nossos exemplos, a gente pensa que não, mas o exemplo também é uma forma da palavra, educar, né? porque nós não estamos falando, mas ele está observando o nosso exemplo. Se eu falo uma coisa que não é condizente com a minha prática, posso até pensar que as pessoas não estão percebendo, mas eles estão. E a criança é muito esperta, né? Ela precisa de lógica e acontece. Ah, ok. Professora Regina, você disse que conhece a educação da vida desde 93, eu já fiz os cálculos aqui. Então, você aplica a educação da vida há 28 anos. Que coisa linda isso, professora. Parabéns, viu? Mas eu gostaria, assim, olha, que você usasse aí um pouquinho, né, da sua memória. E eu queria perguntar para você, nesses 28 anos, o que você viu de diferente? Ao longo, né, desses 28 anos, como era, como está, você percebe uma mudança? Como que é o seu olhar desses 28 anos, professora? Dentro da educação, eu vejo muitas mudanças positivas dentro da educação. Muitas mudanças positivas, mesmo através, né, eu frequento aqui os educadores da Seitonoye, participo de todas as atividades, todos os congressos, coloco em prática, mas mesmo em cursos de capacitação, eu vejo esse olhar positivo da educação. Então, eu sou bastante otimista, vendo essa transformação, e os professores, né, educadores que querem ir para esse lado, vamos dizer assim, mais edificante da educação, eles encontram. Porque eu tive ótimos exemplos, né, de cursos que que eu tive a oportunidade de fazer, e quando eu comparava, eu falava, nossa, isso aqui é a educação da vida, então esse é o caminho certo. Eu tive a oportunidade de fazer um curso por 2 vezes, que chamava Reflexão sobre Ação. E o que bate com o nosso ensinamento, né? Que fala do reeducar-se para educar. E o que nós aprendíamos nesse curso? Observar quais eram as nossas práticas, refletir por que nós estávamos fazendo daquela forma e poder fazer diferente, justamente para a melhoria das aulas na escola pública. E é o que fala a educação da vida da Seitonoye. Então, eu abracei também esse curso de formação para melhorar as minhas aulas no ensino público, e quando eu comecei a lecionar, eu ouvia de amigos muito queridos falando assim, nós temos que fazer um bom trabalho. Então, quando eu entrei na escola pública, eu acreditei muito, né? No início, nos 3 primeiros anos, eu fui para um outro lado, né? Na área que eu queria melhorar a classe, né? A classe dos professores. Então, eu fui para um lado, né, de paralisações, que era a época das grandes greves, mas logo eu vi que não era aquele o meu caminho, né? Numa grande passeata, eu olhei para um edifício e eu vi uma bandeira branca assinalando, assim, acenando, eu falei, nossa, meu caminho não é por aqui. E eu tenho muita referência com a preletora Belisa da Rocha Braga, que ela me falou assim, logo quando eu entrei nos educadores, né? Ela falou assim, preletor e educador da Seitonoye, não precisa paralisar o trabalho, nós temos que confiar. Nós temos que confiar e fazer um bom trabalho. Eu falei, nossa, o caminho é por aí mesmo. Então, de lá para cá, eu não parei mais, abracei a educação da vida e eu pude também perceber as mudanças na minha vida, na minha vida pessoal, o crescimento, né? A minha evolução, o meu reconhecimento como professora, porque muitas vezes o professor ele não se reconhece. Então, nós temos que chamar a responsabilidade para nós. O que nós estamos fazendo? Então, através dos exemplos que eu tive também dos meus grandes professores, o ensinamento da Seitonoye, que é maravilhoso, eu devo o sucesso da minha vida profissional e da minha vida pessoal também. Então, eu só tenho que agradecer a superintendência dos educadores, a educação da vida da Seitonoye. Que lindo, que lindo.
Professora Regina, você é orientadora, né, também do curso do CEV, né, o Ciclo de Estudos da Educação da Vida, e assistindo um pouquinho, né, assistindo a sua palestra das 14 horas e agora aqui nesse nosso bate-papo, eu me lembrei que no CEV, os alunos do primeiro ano, né, eles são convidados a escrever o seu memorial, a sua história de vida, né? E eu queria que você falasse um pouquinho para nós dessa sua experiência enquanto orientadora de memorial, porque essa questão aí, né, do amor, da ausência, do excesso, por que não dizer também, né, do amor, dos nossos alunos do CEV, que na sua grande maioria são educadores, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente dessa nossa experiência como orientadora da disciplina de projetos com os alunos do primeiro ano, especificamente no memorial. Primeiro eu quero falar do presente que eu ganhei de ser orientadora do CEV lá em 2009, Olha porque eu ia ser aluna do curso e de repente faltou um orientador e falaram: Regina, dá para você ser orientadora do curso, né? Estuda bastante e vai ser orientadora do curso. Então, quando eu comecei no curso do ciclo de estudos da Educação da Vida como orientadora, já peguei a disciplina de projetos, então eu já abracei também essa disciplina e eu posso dizer que também a escrita dos projetos, eu aprendi a escrever um projeto como professora dentro do ciclo de estudos da Educação da Vida. Então, olha que gratificante. Quando eu falo do projeto Gentileza, foi porque eu aprendi ensinando para os alunos no CEV, aprendi a escrever um projeto, compartilhei com os meus alunos também. Mas voltando à história do memorial, ter essa oportunidade de rever toda a sua história para dar um novo significado. E eu também fui presenteada também com o memorial, né, da seguinte forma, porque como orientadora, eu vejo a transformação dos professores que entram no ciclo de estudos da educação da vida. Né? Professores que muitas vezes abraçam o CEV como a última, como dizer assim, oportunidade, opção. Estavam para deixar a carreira e aí indicam o curso do CEV, vou lá para ver se eu aprendo mais alguma coisa, o que as pessoas estão falando que há de diferente nesse CEV. E quando eles descobrem e começam a aplicar também a educação da vida, a escrever o memorial, revirar as suas memórias, ressignificar, o professor vai transformando. Então, eu como professora, né, estou como professora da educação da vida e também dentro dos projetos do memorial, eu, ao longo desse tempo, eu vejo até a transformação física do professor. Né? Como ele passa a ter autoconfiança, como ele passa a ter um respeito com a sua profissão, com a sua história, como ele consegue agradecer aos seus pais, toda a tua trajetória, o porquê que ele chegou na sala de aula, como ele pode escrever um projeto, se ele está com uma situação diferente na sala de aula, como que ele pode escrever um projeto. E aí ele vê as mudanças e ele passa a acreditar com mais convicção. E isso também aconteceu comigo. Isso também aconteceu comigo. Na prática, muito bom. O que eu acho sempre muito lindo, né, dessa proposta do CEV, do Ciclo de Estudos da Educação da Vida, por meio do memorial, é a desconstrução e a construção do conceito, né, professora Regina? Acho que esse é um movimento muito legal. E nessa desconstrução e construção do conceito, né, a gente vai criando, né, uma nova autoestima. Bom, professora Regina, na sua palestra às 14 horas, você disse que você ficou conhecida como a professora calma.
E eu estou ouvindo aqui, né, você falando nesse nosso bate-papo, eu fiquei pensando, meu Deus, eu queria que ela fosse professora do meu filho. Preciso confessar isso para você, professora. Mas eu queria saber de você, assim, como é que é essa professora Calma, ela sempre existiu, desde 1990, ou como que isso se construiu? Não foi sempre não, eu fui aprendendo e aplicando. Antes eu tinha o nome de estressada, né? Eu tive vários apelidos, The Flash, porque entrava na aula, eu queria falar tudo, passar todo o conteúdo. E depois eu fui aprimorando, fui melhorando a minha prática, colocando tudo, né, que eu aprendia, vendo, observando as pessoas. Então eu aprendi muito pelo exemplo também e fui percebendo que não adiantava, diante de uma situação difícil, me desesperar. Né? Não dava para fazer aquilo. E teve uma escola bem interessante que eu fui admitida nessa escola, era uma escola particular, e a diretora, quando me entrevistou, ela falou assim, professora, eu não quero que a senhora faça planejamento nenhum. Eu quero que primeiro a senhora conheça os nossos alunos, porque vai depender muito se os alunos gostarem da senhora, porque aqui não para, professor. E quando eu fui, na semana seguinte, conhecer os alunos, foi muito interessante, porque foi um amor à primeira vista. Que lindo! E fiquei na escola por um longo tempo, fizemos um trabalho assim maravilhoso, era uma escola especial, e eu não tinha um currículo, né? Porque era uma escola para crianças especiais, com necessidades especiais. Então, necessitaria de um currículo a mais. Eu não tinha nada daquilo. Mas hoje eu vejo, por que eu fui admitida naquela escola, consegui fazer um bom trabalho? Eu falo com orgulho porque eu tinha educação da vida, né? Então eu cheguei lá com aquele amor, o sorriso, e as crianças gostaram de mim e a gente conseguiu desenvolver um bom trabalho. Né? Eu falo que eu aprendi mais com elas, porque eu fui aprender com elas na prática e foi aquela troca, né? O amor mútuo que nós falamos aqui, o amor mútuo e cooperação. Foi muito bonito. Fantástico, fantástico, professora. Eu já estou vendo aqui que a gente vai ter que marcar mais uma entrevista, porque tem bastante assunto que ele não se esgota, né, professora Regina? Bom, eu estou amando conversar com você, você é uma pessoa encantadora, né? Quando eu brinquei com você, né, que você ficou conhecida como professora Calma, eu também, às vezes tem pessoas que falam assim, né, nossa, preletor Luiz, você é tão calmo, né? Eu digo assim, não, né, não sou eu que sou calmo, é você que não me viu nervoso ainda, né? Mas é brincadeira, viu, gente? Mas tem um detalhe, viu, professor? Quando eu chegava nessa escola, que eu fiquei conhecida como professora Calma, eu precisava de muita oração, de estar muito centrada. Opa. Então eu já saía da minha casa com a meditação Shinsokan, com imagem verdadeira, harmonia, perfeição. E quando eu chegava na escola, no meio do período noturno, né, as coisas já estavam acontecendo na escola. E as pessoas que me recepcionavam falavam assim, professora, a senhora já chegou no hospício? E eu falava, né, pensava comigo, não, isso aqui não é um hospício, é um paraíso, é uma escola. E eu costumo dizer, quem é meu aluno ouve muito isso que eu falo, a escola é o melhor lugar do mundo. Aí alguns falam, professora, só se for para a senhora. Eu falei, gente, pensa, aqui a gente compartilha, é tudo de bom, a gente aprende, é o conhecimento, né? Então, por isso que eu fiquei conhecida como a professora Calma, porque eu já entrava, já pensando e visualizando, contemplando a imagem verdadeira e sempre pensando no que eu podia fazer de melhor ali dentro daquela situação. Parabéns, professora, parabéns. Você inspira muito a gente. Eu tenho certeza que muitas pessoas acompanhando a gente nesse momento agora se sentem representadas, né? Representados por você. Eu digo isso porque eu me sinto, como educador, representado por você. Você me representa muito. Bom, professora, nós estamos chegando aqui ao final desse nosso programa e antes, então, de fazermos a oração, né, para finalizar a nossa atividade de hoje, eu queria passar, então, a palavra para você, professora, para suas considerações finais. E dentro dessas considerações finais, que você pudesse deixar uma mensagem para a gente. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu deixo uma mensagem bem gostosa aqui para os meus amigos educadores, meus amigos pais. Acreditem na educação da vida, acreditem no poder da palavra que os pais possuem. O poder da palavra que nós estamos falando aqui é a palavra positiva, é a palavra de amor, a palavra que nós queremos que seja construtiva. Porque a nossa responsabilidade social e divina é muito grande e nós temos que passar por toda essa circunstância e deixar bons exemplos, boas sementes, né? Então, amigos educadores, tenham paciência, a perseverança e acreditem na educação da vida. Abracem carinhosamente, como diz o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, a educação da vida e coloquem em prática em todas as situações da vida. Não apenas na escola, mas pensem na sua casa, nos seus filhos. Os nossos alunos, os meus alunos são seus filhos. Então pensem nos seus filhos. Lembrem da palavra de amor, de um sorriso, uma palavra cordial, um bom exemplo e tudo dará bons frutos. Muito obrigada, queridos amigos. Muito obrigada. Obrigado, professora. Muito obrigado. Bem, antes das minhas considerações finais, nós abrimos o programa com uma oração e vamos finalizar esse programa também com uma oração. Então, eu gostaria de pedir àqueles que puderem, assumir a posição de oração ou simplesmente fechar os olhos carnais e acompanhar a oração. Essa oração está no livro Minhas Orações, na página 59. É oração para mentalizar a bondade de todos. Deus é o todo de tudo. Deus é bem. Portanto, nada existe além do bem. Todas as pessoas são boas, pois são filhas de Deus. Não há uma pessoa sequer que nutra hostilidade contra mim, ou que faça comentários maldosos a meu respeito. Mesmo que haja alguém que me critique, sei que suas críticas são a voz de Deus dirigida a mim para tornar-me melhor. Agradeço por isso. Obrigado, obrigado, obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Bem, então, chegando aqui à reta final desse nosso programa de hoje, durante o programa, professora Regina, nós falamos do CEV, do Ciclo de Estudos da Educação da Vida. Para você que ainda não conhece o CEV, o Ciclo de Estudos da Educação da Vida, ele é um curso oferecido pela Superintendência das Atividades dos Educadores da Seichonoye do Brasil, nas nossas regionais. Então, caso você tenha interesse de querer saber se na sua regional acontece esse curso, mande um e-mail para educadores@sni.org.br perguntando se na sua regional, no seu município, onde vocês se encontram, se existe aí o CEV. Então, nós temos esse curso na superintendência desde o ano de 2007, portanto, são 14 anos que o curso já existe. Nesses 14 anos, como a professora Regina bem lembrou, muitos alunos chegaram no CEV achando que iam mudar os alunos, mudar os maridos, mudar os pais, os irmãos, e ao final do terceiro ano, porque o ciclo são 3 anos, acabam concluindo que quem nesse período todo tinha que mudar não era o marido, não era a diretora, não eram os alunos, era a própria pessoa. Mas é claro que isso a gente constrói, Regina, ao longo dos 3 anos. Então ficam todos convidados a fazer parte do CEV 2022. Bem, nós queremos também, aqui encerrando esse programa, agradecendo profundamente, professora Regina, generosamente você ter separado um tempinho aqui da sua agenda, para vir bater um papo com a gente, deixando aqui os seus exemplos, as suas experiências dentro de sala de aula, nas suas experiências com os pais dos seus alunos, que foi bastante importante você ter mencionado também,
E em nome da superintendência, muito obrigado, professora Muito obrigada. Regina, por esse momento brilhante e inspirador que foi aqui falar sobre a educação da vida, tá certo? Então, Muito obrigada. Eu que agradeço e tenho a alegria de aprender e aplicar a educação da vida da Seichonoye. Muito obrigada. Gratidão eterna. muito obrigado a você que esteve conectado com a gente também. Gratidão aí pela sua audiência, pela sua paciência, pelo seu amor, né? Deixem aí no chat para nós se você tem alguma dúvida, né? Se você quer fazer alguma pergunta, você pode também mandar a sua pergunta para o e-mail pergunteaopreletor@sni.org.br e nós vamos então responder a sua pergunta com toda certeza. Tá bom? Então, que Deus abençoe cada um dos senhores, todos os seus familiares e muitíssimo obrigado. Preletora, muito obrigado. Muito obrigada.